que é este encontro desta manhã? Os magistrados paulistas ficaram impressionados com as manifestações de junho, aquele movimento chamado Outono Brasileiro, em que as pessoas saíram às ruas trazendo pleitos que aparentemente nasceram com a irresignação, com o aumento de tarifa de ônibus, mas que logo se tornaram apelos difusos, uma expressão de que algo está contido na comunidade e que ela finalmente exprimiu a sua voz para tentar mostrar que há descompassos entre o discurso e a prática. Talvez nós não tenhamos identificado exatamente as lideranças que fizeram com que milhares de pessoas saíssem às ruas, atendendo às vezes a conclamações das redes sociais, e é muito importante que nós estejamos atentos a essa manifestação, porque é importante que haja participação. A promessa de democracia participativa foi feita há 25 anos, amanhã exatamente completará um quarto de século a Constituição Cidadã, e Constituição Cidadã é aquela que abre espaço à participação da cidadania. O Judiciário tem o maior interesse em auscultar esse clamor, porque a nossa concepção é de que não conseguimos mostrar à cidadania que ela tem condições de resolver os seus problemas através de diálogo, através de obtenção de consenso, através de participação. Se nós continuarmos a fazer do Poder Judiciário uma instância que atende a todos os pleitos, mas dessa maneira formalizada, burocratizada, dispendiosa e lenta, como é a prestação jurisdicional, que deveria ser reservada à solução dos grandes problemas, não das trivialidades, nós nunca vamos contar com uma cidadania ativa, uma cidadania capaz de dialogar, uma cidadania que possa entender, a partir dos seus próprios problemas, a dimensão dos problemas que ela vai poder resolver à luz da subsidiariedade, à luz da obtenção do consenso possível, como é próprio de sociedades complexas, onde as minorias também têm de ser ouvidas. Então, nós chamamos pessoas que estão antenadas com outra visão da sociedade, que não a nossa jurídica, que é hermética e, de certa forma, míope, né? Nós, dentro do Poder Judiciário, nós enxergamos a realidade através dos autos, através do processo. Uma das grandes regras que nós observamos é: fora do processo, o que não está no processo não está no mundo. E o mundo é muito mais extenso, muito mais amplo, muito mais complexo, muito mais desafiador, muito mais instigante, muito mais sedutor do que as páginas de um processo. Então, essa abertura da Escola Paulista da Magistratura a um encontro como esse mostra a disponibilidade do Judiciário ao ouvir essa cidadania insurgente, essa prova de que as pessoas querem se fazer ouvir. Será que nós vamos encontrar lideranças que respondam a todos os anseios? Será que os movimentos cessaram? Será que nós vamos conseguir congregar todas essas pessoas para outras causas? E são tantas as causas que estão necessitando de uma intervenção direta da população. E está aberto, então, o encontro, e eu desejo que todos aproveitemos bastante com isso, agradecendo imensamente aqueles que se fizeram presentes. Nós vamos desfazer a mesa, porque a exposição do Paulo vai nos permitir acompanhar por
por esse PowerPoint. Muito obrigado a todos. Eu queria, antes de mais nada, agradecer o convite. Não é sempre que a arte está presente num ambiente tão formal e também justo, vamos dizer assim. E é uma alegria estar aqui e trazer meu trabalho também com uma voz, vamos dizer, não sei se uma voz, mas uma imagem da cidade. E esse sentimento que você pode criar de amar a cidade, né? Esse nosso desejo de viver juntos, porque no final hoje somos a maioria e escolhemos, como seres humanos, viver em grandes centros urbanos. Isso desde 2010 já é mais do que metade do planeta vive em grandes centros urbanos. Então, a cidade é o lugar dos encontros e eu acho que essa é o motivo que nos une, essa vontade de estar junto, de compartilhar, de trocar experiências. É isso, desculpa ter demorado e espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado novamente pela paciência e escuta de vocês. É uma grande satisfação poder bater um papo com pessoas que fazem a justiça acontecer. Então é uma honra estar aqui com vocês, cumprimentar o meu querido mestre de vida, Dr. Zé Renato Nalini, que é um homem que nos orgulha, né, por cultuar com tanta competência as letras e a justiça, e por acreditar na justiça. Eu acho que é muito bonito quando alguém trabalha no Poder Judiciário e acredita na justiça, né? Acredita que é possível, com todas as dificuldades, realizar a justiça. Para refletir um pouco sobre essa questão, né, das manifestações, eu queria me valer da filosofia e de duas palavras que eu acho muito significativas que estão na obra do Gabriel Marcel, quando ele diz que o mundo pode ser dividido entre os inquietos e os magoados. Quem são os inquietos e quem são os magoados? É interessante que quando a gente pega ali a filosofia pré-socrática, e muito do que os pensadores até hoje falaram e falam, fizeram e fazem, eles beberam nos gregos, e a gente pega dos pré-socráticos, né, dois pré-socráticos como exemplo, Parmênides de um lado, Parmênides de Eleia, e do outro lado Heráclito de Éfeso, e eles falam uma coisa interessante sobre o movimento. Heráclito, quando ele fala sobre o movimento, ele faz uma grande valorização do que é o movimento. Heráclito dá aquele exemplo clássico que não se pode banhar duas vezes nas águas do mesmo rio por causa do movimento, porque a água passa. Então, se você entra no rio e entra novamente, já é uma outra água e aquele instante nunca mais vai voltar. O mundo é um fluxo constante, é um devir, é um vir a ser. Parmênides, mesmo acreditando no movimento, ele vai refletir sobre o movimento de uma outra forma, quando ele diz que o movimento mostra a aparência, mostra a fragilidade, mas há algo que não é movimento, que permanece. E a busca desse algo que permanece é o grande desafio da sua filosofia. Ele divide em doxa e aletheia. Doxas são opiniões, achismos, né? E o movimento é um pouco assim, cada um acha alguma coisa. E lá naquela época, ele já se preocupava muito com as pessoas que achavam muito e não tinham certeza de nada. E a tentativa de Parmênides é a busca de uma certeza. O ser é, o não ser não é. Doxa não é opinião, passa rápido. E é preciso buscar aquilo que é, a essência. A gente, na filosofia do direito, diz que talvez Heráclito tenha dado origem à epistemologia jurídica, às transformações, né, a ciência que transforma, que muda, e Parmênides tenha dado origem à ontologia jurídica, a esse elemento que nós deveríamos buscar como a causa essencial de cada coisa, de cada instrumento que nós trabalhamos e desenvolvemos. Então vejam, movimento e a tentativa de busca da essencialidade. Inquietos e magoados. Quem são os inquietos? Mas a juventude indo às ruas com uma causa, com uma bandeira, defendendo alguma coisa que ela acreditava. E talvez uma parte dessas manifestações tivessem de fato uma causa, uma bandeira específica. Eu vou às ruas porque eu quero chamar a atenção de acreditar nisso. Eu vou às ruas, por exemplo, no caso do movimento Passe Livre, quando começaram as manifestações, porque nós acreditamos que ninguém deve pagar passagem de ônibus, ou pelo menos que não se aumente a passagem de ônibus. Eu tenho uma causa, e eu estou indignado, a indignação, estou inquieto, porque se aumentou a passagem de ônibus. Quando a gente não tem uma bandeira clara e específica, as nossas manifestações elas ficam difusas,
Então a tendência é de não chegar em lugar nenhum. Como grande parte daquilo que se colocou, né, contra a corrupção, melhoria da educação, melhoria da saúde, mas, por exemplo, em melhoria da educação, se eu soubesse o que melhora a educação, e se eu conseguisse manifestar, utilizando inclusive as mídias sociais, mas em prol dessas bandeiras, um prefeito que assumisse uma cidade, ele teria constrangimento de destruir aquilo que melhora a educação. É essa população crítica que talvez tivessem manifestações que fossem menos de magoados e mais de inquietos, de transformadores de história. A história só é transformada quando as pessoas acreditam nisso. Os magoados não nos levam a lugar nenhum. Aí quando a gente vê pessoas mascaradas, pessoas quebrando lojas, assim, qual é a minha bandeira ao quebrar uma loja? Ao destruir um patrimônio público ou um patrimônio privado? Qual é a minha bandeira ao agredir alguém, ao bater em alguém, ao avançar em alguém? Qual é a minha bandeira? Qual é a minha causa? Não, eu estou magoado. Ou alguém está me pagando para fazer isso, ou eu estou magoado. Eu estou magoado com alguma coisa e como me falta senso crítico, eu nem sei que mágoa é essa e aquilo que eu faço não levará a lugar nenhum. Agora, se eu sou um inquieto, eu sou capaz de mudar a história. Se eu sou um juiz inquieto, se eu sou um promotor inquieto, se eu sou um advogado inquieto, um arquiteto inquieto, um jovem inquieto, um professor inquieto, um escritor inquieto, a minha inquietação, ela vai fazendo com que eu, pelo menos, transforme as pessoas que estão próximas de mim. Eu vá mudando o mundo a partir do olhar que eu tenho sobre o mundo. Aí as manifestações ganham um sabor. Sejam elas nas ruas, sejam elas nas mídias sociais, elas têm um sentido. Porque eu sou inquieto que busca a essência da transformação e que compreende o papel que eu tenho na história. A arquitetura em São Paulo surgiu da Escola Politécnica, diferente do Rio de Janeiro, que surgiu da Escola de Belas Artes. Não que eles sejam mais artistas do que nós, ou nós mais engenheiros do que eles, mas é uma questão da estrutura do pensamento que gerou a escola. Esse movimento protagonizado as manifestações protagonizadas pelo movimento para si livre mostraram a fragilidade que tem na sua cidade. É importante dizer que 70% da cidade brasileira é ilegal. Ilegal. Não tem cadastro. Eu tenho um amigo que virou secretário de finanças de uma grande cidade brasileira, não vou citar aqui para não identificar, e estávamos discutindo bases cartográficas e planta de valores, etc. Essa grande cidade brasileira, sabe quanto por cento dessa cidade vale a pena registrar para cobrar o IPTU? 25%. Então, não precisa da gente ilustrar mais a condição que estão nossas cidades. O movimento de milhões de pessoas nas ruas buscando e clamando pelo direito à qualidade de vida na cidade mostra isso. E a qualidade de vida, ela é uma boa calçada, ela é a qualificação do espaço público, ela é a habitação digna, e ela é um projeto. Nós não somos vítimas da cidade. Como Paulo disse, nós fazemos a cidade. Nós, cidadãos. Esse projeto que está aí fora é da nossa sociedade. É o que nós quisemos. É o que nós construímos. É o que nós construímos no dia a dia. Existe técnica, sim, de fazer a cidade. Existe. Eu, como arquiteto, como presidente do Instituto de Arquitetos, eu procuro a todo momento levantar essa técnica, levantar essa pauta para evidenciar esta forma de conhecimento. Estou aqui para isso, para falar para técnicos de outro lado, mas com os quais eu aprendo a construção e a institucionalidade do fazer da arquitetura, e tenho muito que aprender ainda, mas existe técnica urbanística. Existe, por exemplo, dar algumas informações para vocês. Por exemplo, a densidade populacional de São Paulo é aproximadamente, em média, 100 habitantes por hectare. É um número de pessoas morando por hectare. Para vocês visualizarem isso,
a gente pode dizer que Paris tem 275 habitantes por hectare. Qual tem prédios mais altos? São Paulo ou Paris? São Paulo. Paris tem a média de 8, 6, né? Então, densidade não é verticalização, densidade não é ruim, pelo contrário, a cidade compacta e a cidade... Isso são índices que você trabalha e você constrói a cidade. Eu sou socióloga, trabalhei aqui em São Paulo há uns 30 anos atrás, fazendo pesquisa empírica nas escolas paulistas de periferia. Conheço bem a cidade, o caos, os problemas daquela época e só constato que pioraram muito. E vou falar para vocês de uma grande escritora brasileira, Clarice Lispector, cuja voz da cidade vai ser baseada na experiência urbana do Rio de Janeiro. Ela viveu do início do século XX, de 1922 a 57, no Rio de Janeiro, mas uma das obras dela, A Hora da Estrela, foi filmada em São Paulo, caracteriza realmente uma dimensão até de previsão, de prenúncio dos problemas dessa cidade, especialmente da população nordestina que vem constituir e vem construir essa cidade. Bem, queria primeiro agradecer o convite. É bom falar aqui, em perspectivas diferentes. Mas eu queria começar, na verdade, para dizer um pouco que, embora junho tenha sido uma coisa muito marcante, tenha sido um momento que o movimento Passe Livre ganhou muito destaque, só é possível a gente entender junho e o que aconteceu em junho se a gente pensar que é uma coisa que vem de muito tempo. O movimento Passe Livre se articula já há quase 10 anos, fazendo atividades nos mais diversos locais da cidade, fazendo atividades nas periferias de São Paulo, fazendo atividades nas escolas, nos bairros, discutindo uma outra maneira de gerir o transporte, uma outra maneira de estruturar a sociedade, uma outra maneira de se organizar politicamente nos mais diversos lugares. E é desse caldo de discussão, de mobilização, de pensar e refletir sobre a cidade que a gente quer, que tornou junho possível. Junho não seria possível sem todo esse trabalho anterior de discussão de formas de reapropriação da cidade, formas de afirmação política, e afirmação política de uma maneira diferente da maneira tradicional de se fazer política, por assim dizer. Uma afirmação política de uma política horizontal, feita a partir de baixo, feita a partir das discussões diretas, das discussões coletivas, uma discussão de democracia direta. Então, junho vem disso, não vem de outro lugar. Quando a gente vê que as formas de se fazer política, que até agora foram apresentadas para a população, não dão conta dessas demandas da população. Então, é necessário elaborar outras maneiras de se fazer política. Porque o que estava dado, o que estava posto até então, não dá conta de incorporar essas pessoas e de fazer essas pessoas se colocarem politicamente. Em junho, de fato, o que aconteceu, ainda que seja de maneira provisória, foi que a população, mais de 100 cidades do Brasil, tomou provisoriamente o controle da gestão dos transportes. Ela se mobilizou, saiu às ruas, usou a cidade como arma contra a própria cidade, né? Porque você parar as ruas, é uma cidade que permite que você pare as ruas e com isso você pare ela mesma por causa da estrutura que ela historicamente se construiu. Você parando uma avenida, você para a circulação e você pode parar a cidade de uma maneira muito mais fácil hoje em dia, porque a cidade é muito fácil de ser parada, qualquer coisa consegue parar a cidade, porque embora tenham surgido diversas outras demandas nas manifestações, o transporte não só foi o início das mobilizações, como depois que
as tarifas foram revogadas, de fato as manifestações diminuíram em todas as cidades. Não que elas não continuassem acontecendo, continuaram, mas na semana posterior à revogação as manifestações foram 10% do tamanho das manifestações do momento que revogaram. Não só as tarifas de ônibus, elas não devem aumentar, como os ônibus devem ter tarifa zero. Não deve ser cobrada o deslocamento do ônibus. Isso é uma proposta de inversão da lógica que a cidade está. É priorizar o dinheiro público, o dinheiro arrecadado da sociedade toda para o transporte público e não para o transporte individual, garantindo assim a efetivação da possibilidade de circular pela cidade,